Seguimos com a retrospectiva 2022 e agora a gente fala sobre esporte. E para isso, a gente recebe aqui na nossa mesa, na nossa bancada, Pedro Bavuzzo, ele que é jornalista esportivo do portal SP Rio Mais. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Zé. O Elcio aqui também com a gente. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu esse ano aqui no esporte do Vale do Paraíba. Muito bem, o Dr. Sebastião está aqui do nosso lado. Daqui a pouco ele vai voltar para falar sobre cidades novamente. Mas para a gente falar sobre esporte, Pedro, o São José EC e o EC Taubaté, é importante a gente não confundir a ordem aí das palavras, né? O ano para a dupla São José e Taubaté foi bem abaixo do esperado, né? Quando a gente fala de esporte aqui na região, a gente tem que falar do futebol primeiramente, porque primeiramente o futebol é o grande esporte do país. E quando se fala em futebol no Vale do Paraíba, é o São José Esporte Clube e o Esporte Clube Taubaté, né? Também a gente não pode também confundir os dois, né? Mas assim, na Série A2, né, que é a divisão onde o Taubaté disputa, o Taubaté montou até um bom time, né, para essa temporada, né, fez até uns bons jogos. O Taubaté é da sua cidade, né, Elcio? Fez até umas boas contratações, né, mas devido também, né, aos outros times da Série A2 também que eram muito fortes, o Taubaté quase caiu para o rebaixamento, quase caiu para a Série A3, que é onde o São José disputa, né? E agora falando do São José, o São José montou também um bom time, né? Melhor dizendo, um time mediano, ao contrário do Taubaté, só que ele teve um resultado muito melhor que o Taubaté, inclusive foi até para a fase eliminatória. Fez até uma primeira fase muito boa, inclusive, né? Terminou ele entre os primeiros, mas na fase eliminatória não foi nada bom, né? Enfim, né? O ano acabou, né? E praticamente o ano das duas equipes acabou aí no primeiro semestre, né? As duas equipes não disputou as competições no segundo semestre, né? Que é a Copa Paulista e a quarta divisão paulista, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E a gente não pode esquecer de falar do Atlético Guaratinguetá também, né, Pedro? Exatamente, né? Exatamente. A quarta divisão. Na verdade, o Atlético Guaratinguetá ele não disputou a quarta divisão, né? Quem disputou a quarta divisão foi o Joséense e o Mantiqueira, né? Que caíram na segunda fase. Mas o Atlético Guaratinguetá, né? Que foi um time que foi fundado, se eu não me engano, em dezembro do ano passado, de 2021, já tem praticamente um ano de vida. E já vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que vem. A equipe que disputou aí, né? As competições de base, né? Do futebol paulista desse ano, sub-20, sub-17, por aí. Trouxe dentro do seu elenco de categorias de base o filho do Ronaldo, o filho do Rivaldo, na verdade, é tudo igual, Ronaldo, Romário, Rivaldo, muito parecido, né? Mas foi o filho do Rivaldo. Tudo igual, né? O Rivaldo, né? Veio aí para a equipe, o filho do Rivaldo foi pro Guaratinguetá, tá jogando lá disputando, inclusive o Ronaldo tem uma foto, inclusive até com o presidente do Guaratinguetá, do Atlético Guaratinguetá, a gente tem uma foto lá no nosso portal, mas enfim, o Guaratinguetá vai arrumando aí o terreno para a temporada 2023, que vai representar a cidade de Guaratinguetá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e talvez, quem sabe também, a gente pode até esperar para ver se isso vai acontecer, da equipe do Atlético Guaratinguetá disputar, inclusive, essa própria quarta divisão no ano que vem. E futebol feminino, Pedro? Esse ano a gente teve aí a Copa do Mundo, teve um marco histórico, que teve uma mulher pela primeira vez narrando os jogos e apitando de também. Copa do Mundo, apitando também. Como é que foi o futebol feminino aqui na região do Vale? Foi 50-50, viu? Enquanto o Taubaté comemorou, né, o título aí da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o São José caiu para a Série A2, né? Então, assim, o São José, que por muitos anos, né, foi a grande potência, né, do futebol feminino aqui no Brasil, né? Talvez hoje não, né? Porque acho que o Corinthians e o Palmeiras já estão aí no páreo, né? Mas bem no comecinho ali do futebol feminino, ali nos anos 2010, 2011, 2012, mas também nos anos 2000, o São José era a grande força do futebol feminino. Tanto que ganhou títulos sul-americanos, mundiais de clubes e tudo mais, mas que agora cai aí para a segunda divisão, para a Série A2. Acho que a única coisa boa que a gente pode tirar de tudo isso é que no ano que vem, como o Taubaté ganhou a Série A3, perdão, né? Eu falei que ganhou a Série A2, o Taubaté ganhou a Série A3 do Campeonato Nacional. Então, ano que vem a gente vai ter um clássico aí do Vale do Paraíba na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Pelo menos assim, das duas coisas, tirando a coisa ruim, né, do São José, né? Porque o Taubaté foi tudo ótimo. Para coisa ruim do São José, mas também para bom aqui pra gente também, que gosta também de falar sobre o futebol, a gente vai ter esse clássico São José e Taubaté no futebol feminino, né? Esse clássico aí.
São José e Taubaté? No feminino eu torço pro Corinthians. Masculino também. E corrigindo, eu, apesar de ter uma ligação, meus filhos, por exemplo, torcem pro Taubaté, vão lá, assistem no Joaquinzão. Faz tempo que eu não vou no Joaquinzão, e eu no futebol regional eu torço, na realidade, pro Cruzeiro, Futebol Clube da cidade de Cruzeiro. Quando eu era criança, eu ia assistir no estádio, ele nem joga mais. Pra mim é tranquilo, ele não perde há 30 anos. E também, falando também sobre o clássico São José e Taubaté, pode ter também no ano que vem no futebol masculino, né? Já falando, né, já do ano que vem, mas também aconteceu esse ano, né, que foi todo esse trâmite, né, que aconteceu e tudo mais, todo mundo falando, planejando para o ano que vem. O São José tem a SAF, né, da Oscar Calçados, que a gente falou muito aqui no portal da SP Rio+. Esse foi a grande notícia do ano, né? Sim, do futebol regional. A compra do São José, essa nova gestão. Maneira de administrar o time de futebol. Essa questão da SAF começou no final do ano passado, né, com o Cruzeiro e com o Botafogo, mas saiu aí das capitais brasileiras para vir para o interior de São Paulo, que o São José, além do São José, se eu não me engano, o Grêmio Prudente, de Presidente Prudente, que também vai disputar a Série A3 ano que vem com o São José, também faz parte de uma SAF, né? Isso é muito bacana, porque o futebol, né, o futebol hoje é caro. Né? Se não tiver uma estrutura de apoio, a vida dos clubes da região realmente vai ser Série A3, Série A2, quase chega, mas não chega, né? E isso é importante, essa fórmula de gestão acho que tem futuro. E além do São José, que eu falei do Taubaté, o Taubaté também está sendo patrocinado pela multinacional Autoliv. O Taubaté, inclusive o presidente do Taubaté deu uma entrevista aqui para a gente da SP Rio+, ele ressaltou que não vai transformar o clube em SAF, mas vai ter esse patrocínio da Autoliv, que vai ser a espécie de uma Crefisa. O que a Crefisa é pro Palmeiras, a Autoliv vai ser pro Taubaté. O importante é o apoio, né? Sim, o apoio. Então, assim, na minha opinião, eu já inclusive fiz até uma matéria esse final de semana falando da expectativa do São José para 2023. Inclusive, essa semana vai ter também a matéria do Taubaté. Acho que as duas equipes têm tudo para conquistar bastante coisas no ano que vem, né? Tanto o São José na Série A3, como também o Taubaté na Série A2. E uma coisa interessante, antes da gente trocar a modalidade do esporte e falar Sim. de vôlei, ainda falando sobre a SAF do São José, o interessante é que com essa compra do Grupo Oscar veio uma série de novidades também, né? Porque agora tem Sim. a nova loja online, né? Produtos do São José sendo vendidos nas lojas da Oscar Calçados, uma série de produtos, Tem sócio-torcedor também, né? Tem a questão do sócio-torcedor, novo site, nova identidade visual, enfim, é uma repaginada mesmo no Clube de São José, né? Sim. E que também o São José também tem muitos torcedores. É que tem aquela coisa, né? No interior, o Elcio, acho que todo mundo aqui sabe também, né? Talvez a pessoa mora no interior, mas ela tem dois clubes. Por exemplo, O clube do interior é da capital. Sim, por exemplo, em Campinas. Em Campinas, todo mundo torce pra Ponte Preta ou pro Guarani e pra mais um time, né? Aqui em São José você tem muito isso, né? O pessoal torcendo pro São José e pra algum clube, né? E também você tem aqueles que torcem só pro São José. Então, assim, acredito até que o São José pode-se dizer que é uma das maiores torcidas no interior de São Paulo. Tem que ter, sim, uma repaginada aí na história do clube. E acho que esse é um grande momento. E o clube ainda não tem 100 anos, né? Tem 90 anos, se eu não me engano, 90 anos a equipe do São José. Daqui 10 anos a gente vai estar fazendo aqui a retrospectiva de 100 anos do São José. E quem sabe também disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista. O Taubaté também, tá? Taubaté também. Muito bem. Taubaté também. Também, ó, é pra você. Não. É que às vezes... O Cruzeiro, quando você tiver notícias do Cruzeiro Futebol Clube, você me conta. De Cruzeiro, claro, o papagaio do Vale. Claro, inclusive a gente pode até procurar até os fundadores, perguntar também se pode ter alguma volta, né? Inclusive, aproveitando o gancho que você tá falando, alguns times aqui da região estão nos bastidores aqui tentando voltar, como por exemplo o Jacareí, Atlético Clube ali de Jacareí. Vamos acompanhando então, a partir do ano que vem, se vai voltar mesmo, né? Sim. E saindo do futebol, Pedro, as outras modalidades aqui na região, o vôlei, que tem um nome bastante forte, como é que foi? O vôlei, a gente também tem que entender o seguinte, a temporada dos esportes de quadra é diferente do futebol, né? Ela começa, por exemplo, na metade do ano e termina na metade do outro ano. Então, assim, o São José, né, falando da temporada 2021-2022, tava no começo ali do trabalho e tudo mais, mas agora nessa temporada 2022-2023 trouxe aí, inclusive o Douglas Souza, né, que é inclusive um dos grandes atletas, né, do vôlei nacional, do vôlei brasileiro, e assim, acho que o vôlei de São José tá aí nos primeiros colocados, inclusive vai realizar hoje, né, nesta quarta-feira, a sua última partida no ano na Superliga Nacional. A equipe acho que tem tudo para
tem tudo para ir para a fase eliminatória, né? Tem também as outras questões, né? De enfrentar os outros times um pouco mais fortes, né? Como o Cruzeiro, o SESI, que sempre são times assim do páreo, ali da primeira prateleira ali do voleibol nacional. Mas acho que o vôlei São José teve uma grande guinada nesse ano, né? Mudou completamente a sua estrutura e trouxe jogadores importantes. E sem contar também com a Arena São José, né, que veio para não só o vôlei, mas também ajudar os outros esportes aqui da cidade. Uma arena assim, que movimenta o esporte, né, Pedro? Atrai o público, né? Inclusive todos os jogos no vôlei São José, inclusive eu já fui em alguns, é incrível, todos os jogos lotados, né? Você não vê uma cadeira vazia ali naquela arena, aqui na Arena de São José dos Campos. Inclusive pro basquete também, Pedro, porque o basquete voltou com tudo esse ano aqui na cidade, né? Outro esporte de quadra que é bastante querido na cidade. E voltou com tudo, né? Conquistou aí o título do CBB, né? O Campeonato Brasileiro de Basquete, que é como se fosse a segunda divisão, né? Do nacional do esporte no país. A primeira é o NBB. E a equipe do Basquete São José já voltou ganhando esse título e voltou também ganhando a Copa São Paulo com a equipe de base, né? Então, assim, o São José Basquete volta com tudo também, depois de 2 anos sem atividades. Tá disputando aí a primeira divisão do NBB, né? Tá indo ali no vai, mas acredito que consegue sim uma vaga nas eliminatórias. E em relação ao ginásio, o São José Basquete prefere até jogar no ginásio tradicional, né? O Lineu de Moura ali na região central, que é aquele caldeirão. Também tem aquelas pessoas que não gostam muito de modernizar, né? Aquela coisa, até me fugiu o padrão raiz, né? Que é aquela coisa de jogar no estádio mais acanhado, enfim. Você é mais Nutella, né? Eu gosto dos dois. Assim, eu gosto da estrutura do estádio padrão FIFA, mas eu gosto da festa padrão raiz. Opa, essa foi profunda essa. Filosofia do esporte agora. É que realmente a associação, né? Eu lembro de bons momentos na torcida lá. O estádio né? é um ginásio tradicional, né? E realmente ele usou a palavra correta. É o caldeirão, né? Ali a pressão é direta e acho que passa muito isso também para o jogador na quadra. O futsal, Pedro, foi positivo também para a cidade? Assim como o São José, o futsal aqui de São José também foi muito positivo. Foi campeão da Liga Paulista, né? Recentemente, algumas semanas atrás. O São José Futsal, que sempre foi uma grande potência, né, no futsal aqui da região, mas que estava um tempo aí sem ganhar títulos, inclusive o Taubaté Futsal, né, que retomou esse lugar do São José no futsal aqui da região, mas o São José esse ano conquistou, né, a Liga Paulista, e falando também, né, casando aí também com o Taubaté que esse ano disputa pela primeira vez em sua história a Liga Nacional de Futsal, né, como se fosse a primeira divisão, o campeonato mais importante da modalidade aqui no Brasil. Caiu ali na primeira fase, o São José também disputou, caiu ali nas oitavas de final, mas acredito até que um ano bem positivo aqui pro futsal regional, né? O Taubaté conquistou, inclusive, um título regional aqui, né? A Taça Record aqui da região, inclusive, conquistou. O São José conquistou a Liga Paulista, então, assim, a gente vê também um ano de futsal aqui da região bastante positivo até para as duas equipes. E o handball, pegando esse gancho aí, que a gente falou agora do Taubaté, o handball taubatiano segue sendo a grande referência do esporte no país, né? Inclusive o Tatá, né? O Marcos Leandro, Tatá, que treinava o Taubaté alguns meses atrás, né, foi defender agora uma equipe lá da Arábia Saudita, se eu não me engano. Ele jogou, né, ele treinou a equipe do Taubaté e junto com o Taubaté conquistou aí a Liga Sul-Americana, né, como se fosse a Copa Libertadores no primeiro semestre. Inclusive, depois dessa conquista, eu entrevistei ele, inclusive tá lá no nosso portal da SP Rio+, é só procurar lá. E ele falou que dá para dizer que o Handball Taubaté é uma das maiores equipes do mundo. Da América é a primeira, né? Porque já é a maior campeã aí com 6 conquistas. E recentemente agora conquistou o 7º título brasileiro, praticamente se aumentando ainda mais a sua vantagem ali na lista dos campeões nacionais. Então, assim, acho que o Handball Taubaté não teve tanta mudança comparada a 2021, né? Conquistou aí, continua empilhando títulos, continua se mostrando que é a maior potência do esporte aqui no Brasil. A única coisa ruim ficou mesmo com o Mundial de Clubes. A equipe infelizmente não conquistou o Mundial de Clubes, que foi lá na Arábia Saudita. O Taubaté infelizmente não conquistou o título, mas conquistou o Sul-Americano e o Nacional, e acho que para mim o Handball Taubaté continua sendo a maior potência aqui do handball do Brasil e também da América do Sul. Muito bem, Pedro Bavuzzo, obrigado pelas suas informações, pela sua análise sobre o esporte aqui no Vale do Paraíba nesse ano
Obrigado. Obrigado, Matheus. E Elcio falou aqui do Corinthians, a gente também pode falar também aqui de outros esportistas aqui da região, que é o Yuri Alberto, que jogou no Corinthians também, que é joseense. Tem o Casemiro também, que disputou a Copa do Mundo esse ano. O Brasil, infelizmente, não conquistou o título, mas o Casemiro fez a sua parte lá no segundo disputa, jogo, né? Contra a Suíça, se não me engano, ele fez o gol. Né? Ele fez um belo gol, inclusive. Ele fez uma boa Copa, né? Fez uma boa Copa, né? Inclusive, acho que credencia ele ainda mais como um dos principais volantes do futebol mundial. E também, Matheus, sem querer alongar muito tempo aqui, a gente também tem que falar do wrestling, né? A Laís Nunes. É verdade. A Laís Nunes, né? Que deu uma entrevista pra gente, inclusive, né? Inclusive, deu uma entrevista pra gente. Ela que conquistou algumas medalhas também em toda a sua história e também é uma das consideradas aí uma das maiores atletas do esporte no mundo, né? Não é à toa também que São José dos Campos é conhecido como a capital do wrestling brasileiro devido a ela e também a grande categoria de base que tem aqui do esporte na cidade. Fica a dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, procurar lá no nosso YouTube a entrevista com a Laís. Obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado, Matheus. Muito bem, e na sequência a gente vai falar agora sobre o futuro das cidades, o último bloco, e eu já agradeço a você que está conectado conosco ouvindo esse podcast no Spotify e no YouTube. Para você que está no YouTube, é daqui a pouco depois do intervalo.